Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este vídeo. E hoje eu quero falar sobre como transcender o ego. O ego é uma coisa que muitas pessoas às vezes acreditam que é uma terceira pessoa e não é, na verdade, somos nós mesmos, né? A nossa própria natureza, aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente deseja fazer. E o ego, né, que somos nós mesmos, ele precisa ser transcendido para que a nossa vida comece a fluir de uma maneira mais leve, mais tranquila. Toda pessoa que busca esse conhecimento através do autoconhecimento e da espiritualidade, ele consegue transcender o ego. Existem algumas questões que a gente pode trazer aqui para que você consiga transcender isso e conseguir aí os passos necessários para uma evolução espiritual, um crescimento espiritual. Hoje, hoje é Sexta-feira Santa, a gente fala muito, né, do Cristo, da paixão do Cristo, tudo aquilo que Jesus ele fez por nós ali, né? Ele fez aquele ensinamento que ele nos traz. E um dos ensinamentos que eu vejo muito claro nessas passagens é a questão da transcendência, né, da transmutação, né, do ego. Que uma das primeiras coisas, e Cristo ele traz esse ensinamento para nós, é quando, num determinado momento, Jesus ele está ali conversando com seus discípulos e ele diz: é chegada a minha hora, e ele se entrega. Ele precisava ele se entregar aos romanos. Então ali já começa um ensinamento muito claro de que se a gente quer transcender o ego, a gente, primeira coisa que a gente tem que fazer é se entregar, se render à presença pura e divina que já está em nós. Quando a gente começa né, tem esse pensamento de se entregar à presença pura e divina, a gente começa a ter vamos dizer assim, as sombras que já está em nós, elas começam a submergir, né? Elas começam a subir, elas começam a se mostrar para nós. Por quê? Porque agora nós estamos com uma decisão de que a pura presença divina possa fluir de nós. Então ela começa a vir à tona. E Jesus, ele também passa por isso quando eles prendem ele e levam ele ali, né, carregando a cruz, batendo nele, chicoteando ele, falando dele, cuspindo nele. Não fizeram tudo aquilo por quê? Porque eles acreditavam, né, que Jesus era uma pessoa que estava blasfemando, uma pessoa que estava ali falando algo que não era realidade, mas Jesus, ele ensina a gente que quando a gente começa também a falar certas coisas, muitas pessoas vão falar que você, né, como falaram para Jesus, tu é um herege, tu é estás blasfemando, isso aí não é verdade, isso aí não é, né, de Deus, como se fala, né, como os fariseus falavam que Jesus fazia as coisas, mas não era a presença de Deus que fazia através dele, e sim um ser maligno. Então Jesus ele nos ensina isso, que quando nós nos entregarmos para a presença de Deus e deixarmos ela fluir, a nossa natureza ela vai fluir, a nossa natureza de sombras, ela vai começar a fluir e todas as pessoas também ao nosso redor vão começar a perceber. E por incrível que pareça, aquelas pessoas que antes falavam que você era uma pessoa boa, agora elas já vão falar que você não é mais, que você é isso, que você é aquilo, porque agora você está analisando de um ponto de vista interno e não externo. E quando Jesus passa por essa via sacra, ele está sendo xingado, ele está sendo humilhado, ele está sendo ali muito falado mal, né, dele, porque todo mundo ali, influenciado pela massa, acredita no que eles falavam. Eram poucas pessoas que acreditavam ali em Jesus. Eram poucas pessoas. E uma coisa que eu deixo claro aqui é que quando nós nos entregamos realmente para a presença de Deus, as pessoas vão falar, não tenha dúvida disso. Mas a, a coisa mais interessante que é que
depois você vai sentir uma paz, você vai sentir uma tranquilidade, depois você vai sentir aí uma alegria de estar fazendo o que realmente deve ser feito. Jesus, então, ele passa por aquela via sacra, ele carrega a cruz, ele, ele é chicoteado, então levam ele ali para a cruz. Quando levam ele para a cruz, eles ainda continuam, né, fazendo tudo aquilo, e, e esse, né, no caso que eu estou falando, no caso do ego, o ego também é assim, ele tem que ser levado ao extremo, ele tem que ser levado, quando algo acontece, temos que matar mesmo o ego, né, entre aspas, matar o ego, para que ele ressurja, para que a luz divina ressurja. E quando a gente se rende, quando a gente apenas serve, quando a gente não julga, quando a gente não critica, quando a gente não condena, o nosso ser puro e divino, ele vem a florescer. E o nosso ego, ele morre. Para que a essência pura e divina possa fluir de nós, possa fluir de você, o nosso ego, a nossa natureza humana, ela precisa morrer. É o que Cristo nos traz. E todos nós sabemos que depois que Cristo morre, né, ao terceiro dia, ele ressurge. Ele ressurge para uma vida nova, ele ressurge para um algo glorioso. E quando a gente não entende isso, a gente acaba achando que Jesus fez aquilo ali muitas vezes apenas por fazer, mas não foi. Foi algo sensacional que foi feito para nós, para que a gente entendesse essas nuances. E Jesus, ele passa por isso e nos ensina que para que a gente consiga fluir na presença divina, nós precisamos nos entregar, nos render. E uma das coisas importantes, não julgar, não condenar e não criticar, como os fariseus faziam com ele. Quando Jesus estava na cruz, uma das frases mais importantes, mais sublimes foi: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Essa, isso é um verdadeiro, uma verdadeira coisa que uma pessoa que está no processo do despertar precisa fazer. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. A nossa natureza humana, o que que diz? O que que quer? Não, eles me bateram, eles me chicotearam, eles me maltrataram, agora eu vou fazer diferente, eu vou fazer pior com eles, tomara que eles não sobrevivam, tomara que isso, tomara que aquilo. Mas Deus diz, não, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então isso é uma é um fato que muitos de nós às vezes não entendem, quando a gente não está no processo do despertar. Então, a nossa natureza pede o quê? O olho por olho, dente por dente. Mas a natureza de Cristo pede o quê? A natureza de Deus pede o quê? Se alguém te bater na face direita, dê também a esquerda, ou seja, não revide e perdoe. Não revide e tenha compaixão. Então, por isso que é difícil para a nossa natureza humana fazer isso para nós despertarmos, porque geralmente as pessoas amam aquelas que os amam ou que estão dentro de um processo igual, mas a gente deve amar a todos. Uma coisa que eu sempre falo não é concordar, talvez a pessoa não concorde, tudo bem, mas amar é uma coisa de ser feita. Então, para a gente terminar esse vídeo, uma coisa é nós nos entregarmos, né? Uma das coisas para se fazer, nos render e não criticar, julgar ou condenar alguém. Então você começa a entrar no fluxo divino e você vai transcender o ego. Ou seja, aquele ego que gostava de criticar, de julgar, de condenar, ele vai se tornar um ego mais forte. Ele vai se tornar um ego muito mais rendido à presença de Deus, muito mais entregue à presença de Deus, do que aquele que só quer falar, só quer julgar e condenar. Tá bom? Então, espero que você tenha entendido a minha mensagem.
Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative aí as notificações, deixe um comentário ou até mesmo deixe aí o seu gostei se você gostou desse vídeo. Um forte abraço e até mais.